existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono. Eu quero dar boa noite para quem eu não falei ainda. Que sejam bem-vindos, que Deus abençoe. Aleluias. Quem tiver com a Bíblia, abre comigo no livro de Neemias. Livro de Neemias, a partir do capítulo 1, no versículo 5. Livro de Neemias, capítulo 1, versículo 5. Hoje nós vamos falar um pouco do livro de Neemias. Vamos entrar na questão, como nós falamos, sobre a oração. Existe um ministério de oração na vida do cristão, na vida do crente. Um ministério no qual é impossível você viver sem orar. E aqui no livro de Neemias, ele mostra o poder da oração. E através da oração, ações são tomadas para que houvesse um êxito num propósito de Deus para o povo de Israel naquele tempo. Então, quero que você abra sua Bíblia, para quem tiver com a Bíblia, livro de Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 5. Amém? Eu vou estar lendo para vocês. Amém? Neemias, capítulo 1, versículo 5 vai dizer: Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande, fiel à aliança, misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e que teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti dia e noite. Aleluia. Em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que temos cometido. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Amém, glória a Deus por essa palavra. Aleluia. Eu vou ler até aqui. Esse é o texto base de hoje da nossa pregação. O livro de Neemias, ele vai contar a história desse homem de Deus, que estava na realeza do Império Persa. Naquele momento, Israel estava cativo do Império Persa e ele vinha de uma destruição que foi causada pelo império anterior, que era o Império Babilônico. Se vocês lembram da história de Nabucodonosor, que jogou Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha, vocês lembram que Israel passou por um tempo de exílio, onde o povo foi retirado de Israel e levado para a Babilônia. E os muros de Jerusalém se encontravam destruídos, o templo estava destruído. A cidade de Jerusalém, a capital Jerusalém, onde havia o templo que Salomão e Davi haviam arquitetado para Deus, estava totalmente destruído. Querido, vale a pena lembrar que nesse tempo o povo de Israel vivia espalhado pela terra. O povo não se reconhecia mais como um povo e naquele momento não havia uma estrutura, não havia um direcionamento, não havia uma disciplina como era visto comumente o povo de Israel caminhar. Então, nesse momento aqui, nos tempos de Neemias, ele estava sob o domínio do Império Persa. O rei Artaxerxes era o rei que dominava as províncias em toda a Ásia e toda a parte do mundo. E ali estava o povo de Israel, ali estava a cidade de Israel com províncias. No entanto, os muros de Jerusalém, o templo de Jerusalém estava completamente destruído. E isso, quando Neemias soube, através de seus irmãos que chegaram até ele, ele ficou
totalmente angustiado, totalmente angustiado. Neemias, ele tinha uma posição privilegiada, ele era copeiro do rei. Ele era copeiro do rei. Para quem não sabe, o copeiro do rei é aquele, não é somente aquele que serve o vinho, serve a bebida ao rei, mas é aquele que toma a bebida para saber se não há veneno. Então, antes de servir ao rei, Neemias fazia prova daquilo que estava sendo servido ao rei. Então Neemias tinha um favor naquele momento do rei. Ele tinha uma abertura. E é quando ele se achega ao rei e o rei identifica uma tristeza no rosto de Neemias. O rei, perguntando a Neemias, Neemias diz: hoje estou triste, mas estou triste pelos meus compatriotas, na terra natal onde meus pais nasceram, está totalmente arrasada. Então o rei pergunta: o que lhe posso fazer? O rei concede um favor a Neemias. E Neemias vai dizer que deseja voltar a Israel, deseja voltar a Jerusalém para poder reconstruir os muros de Israel. Querido, esse muro de Israel, eles tinham cerca de 1.500 metros. O povo estava ali, mas o povo era dividido, o povo não tinha disciplina nem força o suficiente para construir. Além do mais, povos em torno de Israel eram totalmente contra a reconstrução e totalmente contra favores a Israel. Devo lembrar que muitas das vezes na nossa vida, como temos coisas que são destruídas, áreas da nossa vida que às vezes não estão caminhando, nós temos pessoas que simplesmente elas não nos ajudam a reconstruir. Muito pelo contrário, elas torcem, elas fazem torcida para que as coisas continuem do jeito que estão, que continuem no chão, seja com palavras ou com atitudes. Nesse momento, Neemias, ele se encontra numa situação onde ele deveria reunir todo o povo para poder executar uma grande obra naquele lugar. Então Neemias recebe do rei um prazo para poder ir a Jerusalém e reconstruir os muros. Querido, eu quero dizer para você que muitas das vezes, quando nós estamos em situações difíceis, prestes a começar algo, um projeto em nossas vidas, nós vamos contar com favores de pessoas que às vezes estão em lugares privilegiados, mas esse favor só foi concedido a Neemias porque ele orou e pediu a Deus. Querido, Deus vai colocar pessoas certas na sua vida, pessoas certas para poder te abençoar, nem que seja com prazo para vocês poderem chegar e terminar aquilo que você tem que fazer, querido. Deus vai colocar pessoas, eu declaro hoje sobre a sua vida que Deus vai colocar pessoas para te abençoar naquele projeto que você enterrou há muito tempo, que Ele vai lembrar de você em um sonho e vai te dizer: olha, eu estou colocando fulano para poder abençoar a tua vida, e hoje, por causa do favor daquele fulano, você vai chegar no objetivo final, o objetivo de um propósito que Deus tem para a sua vida. Aleluia! Amém? Continuando. E Neemias, quando começou a construir o muro, apareceram pessoas, diretamente pessoas que atacavam com palavras, com deboche e até mesmo com investidas de ataques contra a própria vida dele. Sanbalate e Tobias eram dois homens oficiais do Império Persa que foram juntos fazendo a escolta de Neemias. E esses dois se levantavam a todo momento contra o plano de Neemias de edificar os muros de Jerusalém. Querido, isso é muito importante porque na nossa vida, quando nós vamos começar qualquer projeto, quando nós vamos começar uma empreitada sobre aquilo que Deus tem na nossa vida, se levantam pessoas também para vir contra. Pessoas simplesmente que não se identificam com você e criam, às vezes, um ranço desnecessário, mas são pessoas que lançam palavra contra aquilo que você está fazendo. Você nunca fez nada contra essa pessoa, mas essa pessoa simplesmente te odeia.
A pessoa simplesmente ela vai contra os seus projetos e ela debocha de você, ela faz pouco de você, ela diz que você não é capaz de fazer. Mas há uma coisa que a palavra aqui, Neemias vai fazer, vai confrontar. Neemias não se manteve acuado diante da situação, diante de tudo que estavam lançando contra a vida dele. Muito pelo contrário, Neemias se fortalecia através das críticas. Eu quero dizer para você hoje, se você tem escutado críticas, você tem escutado palavras contrárias ao teu caminhar, às coisas que você tem projetado para a sua vida, querido, simplesmente continue. Assim como Neemias disse, eu repito para você, não tema. E lembre-se, porque o Senhor é grande e temível, e Ele é contigo. Lembre-se sempre disso. O Senhor caminha com você. Se há um propósito de Deus para aquilo que você está fazendo, Deus vai estar com você no início e no fim. Amém? Receba essa palavra, guarde no seu coração, independente do que vão falar para você. A nossa vida não pode parar por simples opiniões de pessoas que podem dizer que vai dar errado, de opiniões que simplesmente vão dizer que nós não podemos fazer porque somos incapazes. Palavras vêm ao vento, palavras vêm para setar, para machucar nosso coração. Mas mantenha o foco naquilo que Deus colocou na sua vida. Mantenha o foco. Sambalate e Tobias vão aparecer ao decorrer da nossa vida. Nós não podemos, nós não vamos nos livrar dessas pessoas assim. Elas vão aparecer, querido. Muitas das vezes dentro da nossa própria casa vão aparecer Sambalate e Tobias também. Pessoas que acompanham a sua trajetória vão também colocar você para baixo. Pessoas que sabem da sua dor, pessoas que sabem como é difícil chegar a algum lugar também vão te colocar para baixo. Mas a todo momento é necessário que você lembre que Deus é grande e temível. E Ele está contigo, querido. E Ele está contigo. E Ele está contigo. E Ele não abre mão daquilo que Ele colocou na sua vida. E Ele quer que você cumpra o propósito dEle na sua vida. Amém? Continuando. Existem situações que muitas das vezes pessoas tentam nos aconselhar. Há um ditado popular que diz que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. E muitas das vezes esses conselhos vêm de pessoas que nunca construíram absolutamente nada, pessoas que não têm experiência. Querido, Neemias vai passar por isso exatamente, pessoas aconselhando como ele fazia ou como ele deveria fazer. Mas simplesmente ele se desvia porque ele tinha um foco naquilo que o Senhor tinha dado a ele. As pessoas, além de induzir ao erro, tentavam colocar Neemias em situações que pudessem difamar o seu nome, difamar a sua fama. Querido, muitas das vezes as pessoas vão até no passado para poder buscar coisas para poder te incriminar. Eu lembro que Jesus, entrando no templo para pregar em sua cidade, as pessoas começaram a questionar e se escandalizaram com a palavra, que ao mesmo tempo era dura, mas de quem estava vindo naquele momento, e as pessoas começaram a falar, olha, não é este, aquele que é filho do carpinteiro, não é esse filho de Maria, os seus irmãos não estão aqui conosco? Querido, Jesus vai falar mais à frente que o profeta não tem honra na sua própria cidade, o profeta não tem honra dentro da sua casa. Às vezes as pessoas vão tentar buscar coisas no seu passado. As pessoas buscaram ali para poder difamar Jesus, dizendo que Jesus era simplesmente o filho de um carpinteiro. Como podia o filho de um carpinteiro pregar com tanta propriedade, falar da palavra com tanta propriedade, dizer o Messias, realizar milagres, e ainda assim o povo incrédulo dizer, olha, mas não era esse o filho do carpinteiro, o filho de Maria, seus irmãos não estão aqui dentro conosco. Muitas das vezes vão chegar pessoas que vão trazer o nosso passado à tona. Vão falar, olha, esse não era o Gabriel, olha, esse não era a Lohane, olha, esse não era o Guto, olha, esse não era a Priscila que fazia isso e aquilo. Querido, mas eu tenho uma palavra para você em relação a isso. Não escute tais palavras. Mantenha sua integridade e seu coração em Deus. Porque Deus não escolhe ninguém, querido,
através dos feitos do passado ou através dos feitos do presente, mas Deus escolhe exatamente aqueles que têm algo proposto no coração em relação àquilo que Deus tem para nossas vidas. Aleluia. Deus está simplesmente buscando corações dispostos a cumprir o propósito, dispostos a estar conectados com aquilo que Deus tem como propósito. Deus não vai ver a aparência do homem, Deus não vai ver simplesmente o passado do homem, mas Deus vê o coração naquele momento, um coração quebrantado, um coração voltado para a obra do Senhor, um coração que está disposto a sacrificar tudo que lhe custa. Então guarde essa palavra. Não importa o que você fez até hoje, não importa o que você fez daqui para trás, o Senhor quer o teu coração. O Senhor quer o teu coração. O Senhor quer o teu coração. Não escute aqueles que apontam o teu passado, não escute aqueles que vão falar mal da tua vida. O Senhor quer olhar para o seu coração e ver ali a disposição para poder fazer e cumprir a vontade dEle. Amém, aleluia. Querido, as opiniões de pessoas que nunca fizeram, para mim isso é sensacional, porque quando Sanbalat e Tobias falharam em tudo que tentaram, eles começaram a opinar de como deveria ser feito. Querido, a gente recebe o tempo todo conselho de pessoas que nunca chegaram a lugar nenhum. Pessoas dão conselhos, mas nunca fizeram o que você está fazendo. Pessoas dão conselhos, mas nunca se esforçaram, se esmeraram para fazer aquilo que você está fazendo. E elas dizem, faz assim, faz assado. Mas vocês têm o aval do nosso Deus. Vocês têm no coração a palavra do nosso Deus. Não escute essas pessoas. Não ouça. O livro de Neemias, ele vai contar uma história de um homem que simplesmente passou por tudo isso que eu estou falando. Todos esses momentos foram cruciais, mas ele manteve uma posição firme naquilo que Deus havia estabelecido para aquele tempo. Mantenha hoje seus pés firmes no caminhar de Deus. Um ponto importante a se destacar na passagem de Neemias é que para toda ação, desde quando ele estava montando, reconstruindo os muros, desde quando ele estabeleceu a forma do serviço, quando ele reuniu o povo, organizou o povo, lá pelo capítulo 4, capítulo 5, você vai ver que a forma de trabalho ela vai evoluindo. As ameaças eram constantes, mas Neemias sempre achava um jeito, uma estratégia de poder driblar o inimigo. Querido, o inimigo vai sempre tentar achar brechas, achar uma falha na sua vida, uma brecha para ele poder entrar. Mas assim como Neemias, querido, eu digo a você, feche todas as brechas. Neemias colocava trabalhadores que estavam diretamente ligados à construção do muro e colocava vigilantes. E os turnos se revezavam, horas estavam trabalhando na reconstrução do muro, horas estavam vigiando. E assim ele teve sucesso. E a palavra vai nos ensinar uma coisa valiosa, querido. Nós temos que construir as coisas de Deus e manter a vigilância, para que o inimigo não perceba, para que o inimigo não entre numa brecha, numa falha, num descuido, que era só o que precisava. A palavra vai dizer que quando Sanbalat e Tobias perceberam que o muro estava totalmente construído e levantado, quando o muro estava totalmente construído e levantado e não havia brecha nenhuma, eles se irritaram. E eles queriam atentar diretamente contra a vida de Neemias. É interessante que o poder da oração naquele momento era essencial. Para tudo que Neemias fazia, ele orava. Neemias no início ele orou. Neemias durante ele orou. Neemias após o muro estar construído ele orou. Querido, não tem como você chegar a lugar nenhum se você não orar, se você não tiver
o costume, o hábito de orar. O ministério de oração é uma coisa que tem que estar inserida na vida do crente. Crente que não ora, querido, não é crente. Não é crente. Simplesmente Neemias, quando recebia os ataques, ele orava: Senhor, me salve com tua mão forte. Quando estava difícil organizar o povo, Senhor, dai-me sabedoria. Quando os ataques e o povo desanimava, ele falava: Senhor, reaviva o teu povo. Querido, uma vida de oração leva ao sucesso, o mesmo sucesso que Neemias teve. Mas eu queria hoje falar com você a respeito de oração e também entrar um pouco mais na profundidade da oração. Quando a gente pega para analisar aqui a primeira oração que ele fez, a gente vê que logo no início Neemias vai dizer: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. O primeiro ponto-chave da nossa oração é quando nós engrandecemos aquele que é digno de todo louvor. Querido, não tem como você botar o joelho no chão e não engrandecer aquele que te dá a vida, aquele que te deu o sopro de vida, porque ele é digno de tudo e nós não somos merecedores de nada, de nada. Amém? Depois ele continua dizendo: fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Aqui ele declara uma verdade inserida em toda a Bíblia. Você vai ver que o Senhor é bondoso e fiel com aqueles que cumprem o seu propósito, com aquele que cumpre os seus mandamentos. Então não tem como você não orar e não trazer a luz da palavra para dentro da sua oração. Você precisa citar coisas que já são uma verdade que vem sendo passada de geração em geração. E uma coisa que você deve saber é que Deus é fiel com aqueles que o amam, com aqueles que cumprem os seus mandamentos, que não distorcem a sua palavra. Ele é fiel com aqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Neemias vai continuar dizendo que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo faz dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel, aqueles que implora pela misericórdia do Senhor, dizendo: Senhor, abre os teus ouvidos, abre os teus olhos para a situação, para aquilo que eu estou lhe pedindo, ó Pai. Querido, nós sabemos que Deus é onipotente, onisciente, Ele sabe de toda a situação que nós passamos, mas se não houver um momento onde você exclama pela atenção do Senhor, querido, Deus precisa ouvir a sua voz, a sua declaração, porque isso nada mais é do que fé. Isso é fé. Isso é fé. Se eu sei que meu Deus vai me ouvir, então eu vou falar. Então fale. Diga a Ele para que Ele preste atenção pela misericórdia, preste atenção às suas palavras, preste atenção no teu louvor, preste atenção no teu enaltecimento ao nome dEle, preste atenção naquilo que você está falando, naquilo que você está pedindo, clamando. E continuando: confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta, vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos teus mandamentos, aos decretos e ao que deste ao teu servo Moisés. A confissão dos pecados. Básico de toda a oração, a confissão dos pecados. A partir do capítulo 9, Neemias estabelece um dia de confissão do pecado e todo o povo vai jejuar, vai se vestir de panos de saco e vai fazer a confissão e o arrependimento, traz à tona um povo arrependido. Deixa eu lembrar você que confessar os pecados não é só dizer aquilo que você fez de errado, mas aqui, igual a Neemias está fazendo nessa oração, ele assume a culpa da situação que Israel se passa. Então, além de você colocar em sua oração a confissão dos seus pecados, reconheça que a situação que você passa hoje é culpa das suas práticas,
é culpa daquilo que você deixa de fazer, é culpa da falta de relacionamento com teu Deus, é culpa da falta de cumprimento daquilo que o Senhor colocou, daquilo que o Senhor estabelece. Querido, não tem como você confessar seus pecados só dizendo: Senhor, me perdoe pelos meus pecados. Não, abraça, coloca a culpa em você, porque a culpa é sempre nossa, a culpa nunca é do Senhor, somos nós que damos as costas para Ele. O Senhor está sempre de braços abertos, pronto para nos receber, a mão poderosa dele está sempre, a destra dele está sempre disposta para nos receber, assim como Neemias vai dizer o seguinte: lembra-te agora o que disseste a Moisés, teu servo: se forem infiéis, eu espalhareis entre as nações, mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu reunirei e os trarei para o lugar que eu escolhi para estabelecer o meu nome. Aleluia! Essa palavra é forte, querido. Deus está falando que se não cumprirmos aquilo que Ele tem como mandamento, realmente teremos uma vida sujeita a ser espalhada pela terra, ou seja, uma vida sujeita a sofrimentos e a julgamentos do mundo. Mas como nós colocamos debaixo de uma cobertura, como nós declaramos que Ele é o nosso Deus e nós cumprimos exatamente o que Ele tem para a nossa vida, Ele se manifesta na nossa vida de forma gloriosa, de forma tremenda. Ele é poderoso, querido. Ele é poderoso para nos perdoar dos pecados, Ele é poderoso para nos amar. Continuando: estes são os teus servos, o teu povo, tu os regaste com o teu grande poder e teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos deste teu servo e a oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Fazer com que hoje este servo seja bem sucedido, concedendo benevolência deste homem. Depois de tudo, depois de obedecer o nome dele, depois de você reconhecer o poder do Senhor, depois de você confessar os seus pecados e reconhecer que a culpa da situação que você passa é exclusivamente sua, exclusivamente nossa, você diz aquilo que você quer solicitar ao Senhor. Você implora, você clama pela misericórdia, você faz a sua petição pela sua vida. Assim como Ele está aqui orando em favor do povo, para que fosse lhe concedido um favor, por parte do rei, Ele está aqui colocando aquilo que era necessário naquele momento, para que ele pudesse iniciar a obra, a reconstituição dos muros de Jerusalém. Querido, é importante a gente sempre lembrar do conceito da oração. Falar de oração é sempre complicado, mas ao mesmo tempo é uma coisa que nós precisamos fazer o tempo todo. Investir tempo em oração é necessário, ainda mais nesses tempos. Antes, quando as coisas estavam normais, nós davam desculpa dizendo: eu não tenho tempo para orar, porque eu trabalho muito, não tenho tempo para orar, porque eu estou atarefado com isso, com aquilo. Hoje, a maioria das pessoas estão em casas, a maioria das pessoas estão de quarentena e ainda assim pecam por não orar, por não se comunicar, por não trazer a essência da oração. E dessa palavra hoje, ela vem diretamente do coração de Deus, porque é uma palavra simplesmente que vem para lembrar de um ministério que todo crente tem, que é o ministério de oração. A oração, ela tem, novamente, só para lembrar, a oração ela tem partes. A primeira parte, nós vamos engrandecer o nome do Senhor. A segunda parte, nós vamos dizer aquilo que o Senhor fez em nossa vida. Depois nós vamos confessar nossos pecados. Vamos reconhecer a culpa de nossos pecados. E a partir daí, nós fazemos nossas petições, lembrando que nós devemos colocar sempre a palavra de Deus. Lembre sempre aquilo que vem passado de geração em geração, sempre aquilo que está escrito, aquilo que é promessa, aquilo que é chave de bênção, aquilo que está aqui dito na palavra. Querido, não tem como nós orarmos sem colocar a palavra de Deus no meio da oração. Reconheça a culpa dos seus pecados. Vamos nos policiar para reconhecer a culpa dos nossos pecados. E
misericórdia, nos concede a atenção dele, nos concede o favor. Querido, eu quero pedir que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. Que essa palavra hoje ela tenha sido para esclarecer, para iluminar os corações que se encontram aflitos, que de repente se encontram em momentos que estão reconstruindo coisas em sua vida, que tiveram coisas destruídas. Eu peço que o Senhor hoje venha poderosamente com a graça dele, em auxílio, em favor, que Ele perdoe nossos pecados, que Ele perdoe nossas falhas, se em algum momento nós erramos, dissemos que Ele é o nosso Senhor, que é o nosso Deus, obedecemos aquilo que Ele tem para a nossa vida. Eu quero pedir a Deus que Ele haja poderosamente nos nossos projetos, que Ele venha poderosamente nos ajudar com a mão poderosa dele a reconstruir coisas que foram derrubadas, que Ele retire todo entulho de dentro de nós, todo entulho que está na nossa vida, todo entulho daquilo que foi queimado, daquilo que está no passado, e que Ele nos coloque hoje tijolos novos, coloque hoje muralhas novas, força para poder vigiar enquanto há ataque dos inimigos, que Ele possa repreender tudo aquilo que vem contra, e ainda assim, querido, aqueles que vêm, que Ele possa tapar e colocar filtro em nossos ouvidos para coisas boas e ruins, nos dar sabedoria para momentos onde palavras são lançadas a favor e contra a nossa vida, que venham pessoas a favor e que as pessoas que vierem contra não tenham sucesso naquilo que vão tentar fazer. Eu quero pedir a Deus também que Ele comece a estruturar novos projetos em nossas vidas, que o momento seja propício e os céus abertos para que Deus lá de cima derrame bênçãos sobre nossas vidas, sobre a vida de vocês, para que vocês hoje voltem a sonhar, que talvez em algum momento na vida de vocês algo foi destruído e vocês ficaram tão tristes, tão magoados, recuados, que talvez tenham desistido, mas que Deus hoje Ele ressuscite os sonhos, reconstrua os sonhos dentro de vocês, que os propósitos de Deus hoje eles sejam tão vivos e tão fortes que vocês possam hoje apalpar, que seja uma bênção hoje apalpável, que a presença de Deus hoje seja apalpável dentro da casa de vocês, e Ele diga para vocês: sonhe novamente, porque eu estou contigo. Que Ele diga: filho, vá, porque eu estou contigo. Que os céus hoje estejam abertos novamente, para que você continue sonhando os sonhos de Deus para a nossa vida. Amém? Eu vou pedir para a Lohane estar orando pela reconstrução de coisas em sua vida. Reconstrução de coisas que foram destruídas, que foram queimadas, assim como os muros de Jerusalém. Que todo lixo, que todo escombro seja tirado e haja um terreno firme, um solo fértil para coisas serem construídas, para coisas serem plantadas, e abençoar a sua vida, abençoar a vida de muitos outros. Que Deus possa estar abençoando vocês. Vou pedir para a Lohane orar. Amém. Oh, amadíssimo Deus, querido Pai, que o Senhor venha administrar, meu Pai, o seu chamado nas nossas vidas, que o Senhor venha estar reconstruindo, meu Pai, o seu chamado, se em algum momento nós perdemos ou nos distraímos em meio a circunstâncias, em meio a esse tempo, meu Pai, que o Senhor venha acender, meu Pai, nos nossos corações a sua chama, que o Senhor venha, meu Pai, acender o seu querer nas nossas vidas, que o seu querer venha prevalecer acima de qualquer circunstância, em cima de qualquer pessoa, em cima de qualquer projeto nossos, que a sua vontade venha ser a coisa maior que devemos alcançar. Sim, que o seu querer venha estabelecer, meu Pai, em nossas vidas, para que ultrapasse os nossos limites. Por mais que achamos que não podemos, não conseguimos, somos fracos, indefesos, o Senhor é fiel, o Senhor é glorioso, e o Senhor está nos guiando, o Senhor dá-nos a proteção. Se o Senhor nos chamou, é porque o Senhor confia que somos capazes de fazer. Se o Senhor nos chamou, é porque não adianta a gente pensar que não vamos conseguir.
diante das circunstâncias. Sim, porque vamos sair vitorioso. Deus, ele não chama ninguém para ser derrotado. Ele chama as pessoas para sair vitoriosa, para sair guerreando, aleluia, com a espada na mão. Não para olhar para os fracos, olhar para trás, ficar com medo ou preocupações. Então que o Senhor venha administrar esse chamado nos nossos corações. Que o Senhor venha administrar a nossa mente, meu Pai, que a gente não venha ouvir pessoas incrédulas, que a gente não venha dar ouvido a pessoas que venham parar nosso chamado, Pai, que venham de encontro contra as barreiras do Senhor, que a gente não venha dar ouvido a pessoas para desanimar, para jogar palavras contra o vento nas nossas vidas, para carregar como peso nas nossas costas, mas sim, Pai, pessoas enviadas por Ti, para falar, vai lá, confia, vai, segue no caminho de Deus, porque essa é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Essa é a melhor coisa. Não tem satisfação maior do que estar fazendo a obra do Senhor. Não tem satisfação maior do que estar fazendo o querer dele. Não tem coisa melhor de botar a cabeça no seu travesseiro e falar, hoje eu fiz a vontade de Deus na minha vida. Hoje eu estou abençoando pessoas pela vontade do Senhor. Hoje eu dei uma palavra. Meu irmão, não estou falando para você pregar, não estou falando para ser pastor, mas uma palavra de conforto para uma pessoa que estava triste. Hoje eu ajoelhei meu joelho e fui orar para uma pessoa que estava triste. Ou eu dei um alimento da minha casa para uma pessoa que estava passando fome. Isso é o querer de Deus, isso é o chamado de Deus na sua vida. Não é ser pastor só, não. Não é só ser ter ministério, missionário. É sim ser bondoso, ter amor no coração, ser carinhoso, ter amor ao próximo. É você ver uma pessoa necessitada e falar, vamos orar. Você já ouviu Jesus? Já ouviu falar de Jesus? Você já ouviu falar de um Deus na sua vida? Então deixa eu te mostrar quem é esse Senhor. Deus quer que você interceda por pessoas. Oh, meu Pai, não é ser intercessor, não. Não é ser intercessor, mas você mostrar a Bíblia. Tem pessoas que nem tem essa vocação, nem conhece a palavra de Deus. Só o básico, que você falar uma palavra do Senhor, Deus já quebra muralhas no coração dessa pessoa. Deus vai quebrando barreiras, vai tirando capas e capas. Vai quebrantando o orgulho que talvez você nem saiba que a pessoa tenha. A pessoa tá tão magoada, tão triste que nem Deus consegue entrar lá no coração, mas através da sua palavra ela vai refletir, o Senhor entra e faz morada. É através da sua palavra, irmão. Então seja solidário, tenha amor ao próximo, cuida do seu próximo. Se preocupa se na casa do vizinho tá faltando alguma coisa, se na casa do vizinho ele tá precisando de uma oração. Você não precisa ir lá bater na porta dele e falar, irmão, posso orar por você? Não, às vezes você vai pro seu quarto e ora sem ele saber. Porque isso é Deus, isso é Jesus, isso é ser referência de Jesus. Então que Deus venha fazer morada nas nossas casas, que Deus venha, o chamado dele venha gritar nos nossos corações, que vamos ser pessoas intercessoras para guerrear aqui em terra, para fazer a vontade de Deus na terra. Porque nosso momento de estar perto do Pai está chegando. Aleluia. Então a gente tem que honrar nosso Deus aqui na terra. Nosso chamado não é para à toa, não é para ficar guardado numa gaveta, é para agir. É para agir, seja como for, é para estar fazendo a vontade dele, irmão. Porque não tem coisa maior que Deus se agrada do que a gente tá fazendo o querer dele, tá fazendo a vontade dele, irmão. Então que Deus venha nos dar sabedoria, discernimento do querer dele na nossa vida. Que Deus venha filtrar pessoas negativas, pessoas que venham atrapalhar nossa caminhada. Que Deus venha tirar essas pessoas do nosso caminho. Que Deus venha tirar, afastar pessoas que não venham acrescentar no querer dele nas nossas vidas, mas que ele venha trazer pessoas que possam cada vez mais te aprofundar para o querer dele, para que você venha mergulhar em águas profundas limpas, águas cristalinas, não em poços sujos. Aleluia. Chega de sofrer, irmão. Chega de dor. A dor só vem quando a gente está longe do Senhor, porque quando a gente está perto de Deus, Deus é tão confortante que Ele acalma a nossa obra, independente da dor que a gente está passando. Pode ser de uma briga, de uma separação, de uma perda. Deus, Jesus, Ele conforta a nossa dor, Ele conforta o nosso coração, Ele acalma a nossa alma. Felicidade só é capaz de se servir ao Senhor, meu irmão. Então começa hoje, buscar esse Deus na sua vida. Começa hoje, fazer esse diferente na sua vida, que você vai ver que a referência que você vai passar pro próximo, os seus familiares vão se converter, as
pessoas vão olhar pra você e vão falar: nossa, fulano de tal tá diferente. Aí você fala: eu tô diferente porque eu conheci um Senhor. Eu tô diferente, eu tô caminhando diferente. Eu mudei minha postura porque eu conheci um Deus vivo. Um Deus que me fez feliz. Mesmo mediante as circunstâncias, mesmo eu não tendo nada, um Deus me fez feliz. Então faça isso na sua casa. Seja referência para os seus filhos, para o seu esposo, para os seus parentes de longe. Seja referência, porque por mais que venham pessoas para te julgar e parar sua caminhada, sempre vai vir um e vai falar: parabéns, tá me enchendo de orgulho. E quando essa pessoa falar: tá me enchendo de orgulho, teu coração vai transbordar, irmão. Araio, decanto, coreamanassai. Seu coração vai transbordar. Porque quando a pessoa falar: tá me enchendo de orgulho, Deus tá falando pela boca dele que você tá enchendo ele, o pai de orgulho. Araio, decanto, coreamanassai. Então, irmãos, continue, coreamanassai, araio, decanto, fazendo a vontade de Deus. Desperta. Desperta para a vontade do Senhor, coreamanassai, araio, decanto. Porque Deus tem sede. Deus tem sede de nós. Deus tem sede do clamor. Essas circunstâncias não tá vindo para parar a gente, mas sim para despertar para um querer novo do Senhor nas nossas vidas. Nos encontramos parados diante das circunstâncias. Todo dia vai para a igreja, mas nada muda na nossa vida. E o que tá acontecendo, irmão? Que somos crentes e nada tá mudando. Ei, essa circunstância não vai vir para adoecer um parente seu, não vai vir para te parar. A preocupação vem, mas a preocupação vai embora, porque a fé vem do Senhor. Aleluia. A fé vem de Deus. Essa circunstância está vindo, meu irmão, para você aprender a valorizar o Senhor que você serve. Amém, a você confiar e ter fé que isso veio para o seu crescimento. Que você vai saber que diante dessa circunstância você não olhou para o lado, não olhou para o outro, mas sim continua seguindo, sem olhar para o lado, no querer do Senhor. E sim continua indo ao alvo. Glória a Deus. Continua, irmão. Que quando você passar dessa circunstância, você vai ver o tanto que você subiu de nível. Sim. Oh, continua. Subindo o nível, subindo a sua atmosfera. Abre uma atmosfera celestial na sua casa, irmão. Você não precisa ir para a igreja, para monte, para sentir a presença de Deus. É você no seu quarto sozinho que Deus fala contigo, intercede por ti. Você é batizado, você é curado, você tem renovo, você tem transformação. Deus te molda sozinho na sua casa. Deus faz boca. Oh, você não precisa de profeta. Você não precisa de profeta para falar o querer de Deus na sua vida. Deus fala através da Bíblia. Deus fala no seu pensamento, fala no seu coração, fala no intérprete seu. Deus fala com a gente no nosso pensamento todos os dias. Então continue, irmão. Para de querer o próximo, querer, eu quero aquilo, eu quero aquele pregador, eu quero ver. Não, irmão, é você e Deus. O seu despertar é você e Deus. A sua referência tem que ser o Senhor, não é o próximo, não é o pregador que está pregando muito, não é uma pessoa que está louvando muito. Você não precisa esperar no próximo, você precisa esperar em você. Em você, porque Deus chamou você. Deus não chamou o seu vizinho, Deus chamou você para fazer a vontade dele, irmão. Então se sinta glorificado e honrado por estar fazendo a obra dele, por ser um escolhido. São poucos que são escolhidos. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então continue, irmão, que se você é escolhido, você tem que estar dando glória todos os dias, porque Deus te ama. Deus te viu ali, em meio às suas tribulações, batendo cabelo todo dia. Deus te viu ali e te trouxe. Eu vou cuidar da sua. Ele está cuidando, ele está guardando, ele guarda a sua família. Seja referência dentro da sua casa. Deixa seus filhos olhar para você e falar: nossa, minha mãe tá diferente, eu quero conhecer quem ela serve. Seja referência. Deus te trouxe do meio do poço e te enxargou em águas limpas. Aleluia. Ele te deu um banho de águas cristalinas. Então honra ao Deus que você serve. Dá orgulho pro Pai. Porque nosso Pai nos abençoa o tempo todo. Nada que a gente passa é por acaso. Escuta o que eu estou dizendo. Nada. Nenhuma circunstância, por mais ruim que seja, é por acaso. Tudo tem uma aprendizagem. Tudo tem um querer de Deus. Tem a vontade de Deus nas nossas vidas. Por algo muito maior lá na frente que a gente hoje não é capaz de enxergar. Mas tem um projeto muito maior vindo. E você tem que estar preparado para passar. Você tem que estar preparado para sustentar os chamados de Deus e a pressão de Deus na sua vida. Esteja preparado, irmão. Não deixe as circunstâncias te pegar sem você estar preparado no caminho do Senhor. Não deixa a circunstância te pegar desprevenido. Essa é a palavra, desprevenido. Você tem que estar preparado, equipado, para quando a sua bênção chegar, você não ser bobo nem falho de perder a sua bênção.
Você tem que estar preparado para receber a bênção do céu, irmão. O maná desce, mas muitas vezes nós perdemos por não estar preparado a receber. Muitas vezes nós perdemos por falharmos e não termos sabedoria. Peça a Deus sabedoria. Sabedoria vem do céu, está escrito na Bíblia. Sabedoria Deus dá. Peça a Deus sabedoria para quando vir o maná do céu, quando vir um querer de Deus no céu, você ter sabedoria para administrar. Você não enfiar os pés pelas mãos. Então continua deixando Deus mover a sua casa. Não tenha medo. Não sinta insegurança. Não deixe os burburinhos te parar. É difícil, é difícil. É difícil ser cristão no tempo de hoje. Mas eu te digo, mais vale amanhã do que hoje. Porque amanhã a gente vai estar lá, ó. Nosso querer vai estar guardado do lado do nosso Pai. A gente vai estar lá. Não é nessas circunstâncias. Então continua confiando no Senhor. Continua sendo referência de Deus na vida das pessoas. Move o seu querer na vida das pessoas. Intercede pelos seus irmãos, pelos seus vizinhos, até pelos seus inimigos. Porque Deus vai moldar a sua vida cada vez mais. Amor ao próximo. Orgulho o nosso Deus. Orgulho o nosso Pai. Essa circunstância vai passar e você vai sair vitorioso. Eu profetizo vitórias na sua vida. Eu profetizo vitórias, bênçãos, manais saindo do céu para ir ao seu encontro. Eu profetizo coisas grandes chegando na sua vida e você vai estar preparado. Você não vai estar despreparado, você vai estar preparado para esse mover na sua vida. O Espírito Santo vai te mover a coisas maiores. Fica com a graça do Senhor. Aleluia. Bota aquele louvor apesar das feridas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, querido, a palavra de hoje foi sobre Neemias, né? Falamos sobre oração, sobre o fundamento da oração na vida do cristão, na vida do crente. Como é importante a gente estar orando. É importante, baixa um pouquinho. É importante a gente manter o foco naquilo que Deus tem para nossa vida. Você vê que Neemias, apesar da grande oposição de Sanbalate e Tobias, apesar de tudo contra a vida deles, o muro de Jerusalém foi reconstruído. O muro de Jerusalém foi construído e a cidade voltou a ser aquilo que era, foi restabelecendo aos poucos. Logo, Jerusalém estava restabelecida, tanto com seus muros, que eram um símbolo de poder, um símbolo de força e proteção. E também foi restabelecido a vida espiritual daquele povo naquele momento. Querido, eu quero dizer hoje para você que vão continuar aparecendo Sanbalate e Tobias, mas mantenha o foco naquilo que Deus tem para a sua vida. Satanás vai tentar parar a nossa obra, vai tentar parar, porque a missão de Satanás é tentar desencorajar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas mantenha o foco. Mantenha o foco assim como Neemias manteve em oração. Mantenha o foco assim como Neemias manteve firme naquilo que o Senhor havia preparado para aquele tempo. Querido, hoje eu quero abençoar a sua vida, eu quero orar pela sua vida, dizendo que não pare, apesar de tudo que vem contra, não pare. Deixa Deus animar o teu coração com esperança, porque muito melhor é aquilo que está por vir. Amém? Eu quero orar pela sua vida, Pai. Em nome de Jesus, eu oro hoje, Senhor, para que o Senhor coloque determinação no coração dos seus filhos, Pai. Para que o Senhor derrame, Senhor, sobre o coração deles um foco. Derrame sobre eles a palavra necessária para que eles continuem, Pai, na caminhada, seja na reconstrução de coisas daquilo que foi tiradas, seja no resgate de coisas que foram perdidas, ou seja na construção de coisas novas. Pai, eu te peço que o Senhor desça com uma nova unção sobre a vida deles, Pai. Uma unção que venha aclamada pelo Teu Santo Espírito, Pai. Uma unção nova, uma unção de coragem, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E que ao fim de tudo o Seu nome seja estabelecido, que Seu nome seja glorificado para sempre na vida deles, Pai. E que muitos abraçai, coromanassai, que sejam abençoados em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor,
Que hoje você venha de encontro ao coração dos seus filhos e faça morada, Pai. E faça morada para que seja estabelecido e reconstruído, e construído e estabelecido a Tua vontade na vida deles. Em nome de Jesus, receba essa bênção, receba essa unção nova que Deus está derramando hoje na sua vida. Existe